E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da escala. E nesta aula nós iremos resolver alguns exercícios referentes a esse conteúdo. Pessoal, essa daqui é a parte 1, tá? Dos exercícios resolvidos. Nós teremos uma parte 2 para aprofundar ainda mais os exercícios referentes a esse conteúdo de escala. Pessoal, quem não assistiu a nossa aulinha sobre escala, eu vou deixar ela disponível aqui no card. Tudo que eu falei lá é muito importante para que a gente consiga resolver os exercícios que eu irei trazer nesta aula de agora, beleza? Então vamos lá, confira a aula e depois volta para cá. Vamos ao primeiro exercício, que é um probleminha aí da Mackenzie. Bora fazer a leitura. A distância real entre Yokohama e Fukushima, duas importantes localidades onde serão realizadas competições dos Jogos Olímpicos de Verão 2020, é de 270 km. Em um mapa, na escala de 1 para 1.500.000, essa distância seria de... Ou seja, pessoal, ele quer a distância entre essas duas cidades no mapa, que apresenta essa escala aqui que é dada. Para resolver problemas de escalas, eu resolvo como se estivesse resolvendo uma regra de 3. Olha só como é simples. Nós temos aqui dois tipos de medidas, não é isso? Nós temos as medidas no mapa e as medidas no real. O primeiro conjunto de informações que eu vou colocar aqui é referente à nossa escala. Ela nos informa que 1 centímetro no mapa equivale a 1.500.000 centímetros no real. Ah, professor, como é que o senhor sabe que esse 1.500.000 e esse 1 aqui são em centímetros? Isso daqui, pessoal, vem por conta da definição de escala, tá? Por obrigação, essas medidas aqui são dadas em centímetros. Agora, o que acontece? Pode ser que em alguns problemas essa escala não siga esse padrão, de centímetro para centímetro. Mas aí isso tem que estar especificado no problema. Nessa situação aqui não está especificado, que é outro tipo de medida. Então, centímetro para centímetro, certo? Olha só, a distância real entre as duas cidades é de 270 km. Se essas medidas estão dadas em centímetros, a gente não pode trabalhar com quilômetros aqui, concordam? Então temos que transformar 270 km em centímetros, e para isso, basta multiplicar por 100.000. Ah, professor, como é que o senhor sabe que tem que multiplicar por 100.000? Porque, pessoal, eu sei as transformações de unidades do metro e seus múltiplos e submúltiplos. Quem não assistiu a nossa aulinha sobre o metro, eu vou deixar ela disponível aqui no card. Lá a gente apresenta como que faz esse tipo de transformação. É muito simples, tá? E nessa parte de escala, vai utilizar demais esse tipo de transformação. E olha só, para multiplicar 270 por 100.000, basta acrescentar 5 zeros ao final do 270. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente obtém que número? 27 milhões, né? Beleza. É a distância real entre as duas cidades. 27 milhões de centímetros, tá? E aqui o nosso x é a distância no mapa entre essas duas cidades. Percebeu que é como se fosse uma regra de 3? Que a gente já estudou anteriormente. E agora, pessoal, basta a gente montar a nossa proporção. Como é que vai ficar nesse tipo de situação? As grandezas aqui são sempre diretamente proporcionais, então você não precisa nem fazer aquela análise que a gente fazia lá na regra de 3. Só é montar a proporção mesmo. 1 está para x, assim como 1.500.000 está para 27 milhões. Bom, antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções, a gente vai realizar uma simplificação aqui, né? Eu posso cortar 5 zeros em cima e 5 zeros embaixo. Agora sim, eu aplico a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. 15 vezes x, 15x. 1 vezes 270, 270. X vai ser igual a 270 dividido por 15. Quanto é que dá essa divisão? Para fazer aqui ao lado. 270 dividido por 15. 27 dividido por 15 dá por 1. 1 vezes 15, 15 para 27 resta 12. Baixo zero. 120 dividido por 15 dá por 8.
8 vezes 15, 120, para 120, resto nada. Então, o nosso valor aqui é 18. Mais 18 o quê? Centímetros. Resposta correta, item D. A distância entre essas duas cidades no mapa é de 18 centímetros. Percebam, pessoal, que nesse problema ele apresentou a escala do mapa, a distância real e queria saber qual era a distância no mapa. Olha só que interessante. Com certeza vocês vão se deparar com esse tipo de situação no Enem, nos vestibulares, em concursos e etc. Tá? Vamos agora para o nosso segundo exercício. Segundo exercício, é um probleminha aqui da UFPB. Considerando que a escala de um mapa está representada como 1 para 25.000 e que duas cidades A e B nesse mapa estão distantes entre si 5 centímetros, a distância real entre essas cidades é de quantos metros? E aí? Perceberam que aqui já é um pouquinho diferente do exercício resolvido 1? Nessa situação, ele apresentou a escala do mapa, a distância das cidades no mapa e quer saber qual é a distância real. É outro tipo de situação que vocês vão se deparar. Mas o processo de resolução é basicamente o mesmo. Nós temos aqui as medidas no mapa, as medidas no real. Colocamos agora as informações referente à escala, né? 1 centímetro no mapa equivale a 25.000 centímetros no real. No mapa, a gente sabe que a distância entre as cidades é de 5 centímetros. E a gente quer saber qual é a distância real. Vai ser o nosso x aqui. Bom, pessoal, a partir desse momento a gente monta a nossa proporção. 1 está para 5, assim como 25.000 está para x. Aqui a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, não é isso? Ficando com 1 vezes x, x, 5 vezes 25.000, 125.000. Só que isso daqui, pessoal, é dado em centímetros. E a nossa resposta está em metros. Para transformar centímetros em metros, basta a gente dividir por 100. Dividindo aqui por 100, fazendo as simplificações devidas, né? Nós obtemos 1.250 metros. Pronto. A distância real entre essas cidades A e B é de 1.250 metros. Resposta aqui, item B. Simples demais. Pessoal, problemas de escala são problemas simples. Basta você entender direitinho o contexto e aplicar aí a definição e seguir esse passo a passo que eu apresentei para vocês. Show? Vamos para o nosso terceiro exercício. Vamos fazer a leitura aqui. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Ou seja, ele quer saber qual é a escala cartográfica do mapa. E ele apresenta para a gente a distância real, ou seja, o comprimento real dessa rodovia, e o comprimento no desenho, ou seja, o comprimento no mapa dessa rodovia também. Então, nessa situação, pessoal, basta aplicar a definição de escala. Lembra qual é a definição de escala? Nessa situação aqui vai ser o comprimento no mapa sobre o comprimento no real, o comprimento real da rodovia. Essa é a definição de escala. Bom, o comprimento no mapa é de 10 centímetros, dividido aqui pelo comprimento da rodovia. A rodovia, pessoal, é de 15 quilômetros. A gente tem que transformar esse 15 quilômetros em centímetros. A gente já viu lá no exercício 1 que basta multiplicar por 100.000, né? Então, multiplicar 15 por 100.000 só é acrescentar 5 zeros ao final do 15. Então, a gente obtém aqui 1.500.000 centímetros. Certo? Então, o comprimento real é de 1.500.000 centímetros. Essa já é a nossa escala? Ainda não. Vamos simplificar aqui, né? Cortar um zero em cima e um zero embaixo. E a gente obtém a nossa escala agora. 1 para 150.000. Ou, se vocês preferirem, podem representar assim.
1 centímetro no mapa equivale a 150 mil centímetros no real. Resposta aqui, ó, item B. Simples demais, fácil demais, como tudo na matemática. Bom, pessoal, primeiro exercício, a gente tinha lá a escala, a distância real e pedia a distância no mapa, certo? Segundo exercício, a gente tinha a escala, a distância no mapa e pedia a distância real. Beleza. Terceiro exercício, nós temos a distância real, a distância no mapa e pedir a escala. 3 exercícios, cada um pedindo uma coisa diferente. Vocês vão se deparar com esse tipo de problema lá no Enem, vestibular, concurso e etc. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida em algo que eu falei aqui, deixa a dúvida nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso aqui de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!